Está no ar a informação que fala a sua língua. A voz do povo. Aqui a notícia acontece com você. Muito, mas muito boa noite. Estamos chegando para mais um A Voz do Povo. Terça-feira, 18 de agosto de 2026. Não se esquecendo que hoje comemora-se o Dia do Estagiário no Brasil, além das datas importantes, como Dia Nacional do Campo Limpo e Dia Mundial da Libertação Humana. E aí nós observamos que são datas de suma importância. São datas que têm uma relevância e que muitas das vezes nós passamos batidos. Mas boa noite a todos os credos religiosos, paz e bem. Hoje nós temos aqui a presença do Padre Jair. Padre Jair Fante, pároco da nossa querida catedral. E ele estará falando hoje conosco a respeito de vários temas ligados à paróquia, ligado à própria catedral, a missão do padre na comunidade. Nós vamos falar de vários aspectos, mas isso é muito bom ouvindo o Padre Jair. Padre, o seu boa noite aos nossos internautas. Boa noite a todos. Que alegria poder fazer este bate-papo aqui com o senhor, seu da Silva, e levar esta mensagem também de paz pelo momento importante que nós estamos vivendo agora aqui na Catedral. Como é do conhecimento de todos, a nossa Catedral está em festa nestes dias, neste ano em particular, pela circunstância em que ela está vivendo. Nós sabemos do seu valor histórico. A Catedral de Cáceres é, na verdade, uma réplica da Notre-Dame de Paris, onde eu tive a alegria de celebrar tantas vezes quando eu lá estudava, na França. E depois chegou esta devoção aqui e a importância de construir este patrimônio. A Catedral de Cáceres, ela começou a ser construída em 1919, portanto, há mais de um século já. Depois, por volta de 1945, ela ruiu, porque ela tem um diferencial da Notre-Dame de Paris, porque a Notre-Dame de Paris tem uma série de colunas internas que dão sustento à estrutura. A nossa catedral foi de uma estrutura muito arrojada para poder construir sem aquelas colunas que dá uma certa dificuldade na comunicação, na visibilidade. Então a nossa foi construída sem colunas, ela só tem 3 colunas logo na entrada. E aí o telhado não suportou e ruiu. Depois, então, com a chegada de Dom Máximo, se evitou esforços para a continuidade do projeto e aí então a sua conclusão. Então foi feito todo aquele revestimento interno de madeira de leia, todo de mogno, e é um trabalho para a eternidade, não é? E evitando assim aquelas colunas internas. Aí ela foi inaugurada em 1965, portanto no ano passado nós celebramos 60 anos da sua inauguração. Agora, o momento em que estamos vivendo, se percebeu que a catedral, dado o fator tempo, as erosões e etc., ela está com muitas patologias que têm que ser corrigidas agora, e também uma realidade nossa aqui, que é a climatização, que hoje o ar-condicionado deixou de ser um luxo de poucos, mas passou a ser uma necessidade para todos. Então nós sabemos, quando celebramos ali dentro, o quanto é difícil e o quanto é quente dentro da catedral. Então agora nós temos um projeto muito importante em várias frentes. Uma primeira é toda a limpeza externa da catedral, a sua restauração, porque a catedral, como sabemos, e todo o patrimônio histórico, ela não pode ser pintada externamente, né? Ela mantém a sua originalidade. E a catedral é um patrimônio histórico federal, então tem todo um cuidado com o IPHAN, o Ministério da Cultura, para a sua restauração. Além da limpeza externa, vemos também muitos problemas já na própria estrutura da catedral, que chegou a hora de corrigir, não é?
e depois, evidentemente, toda a sua climatização, e a climatização tem toda a questão estética da catedral, por isso não foi permitido colocar as máquinas na parede da catedral externa, então terá que ter toda uma casa de máquinas separada. Depois também as evaporadoras não foi permitido colocar nas paredes, então vamos ter que colocar no solo. Então é um trabalho muito cuidadoso, que exige muita técnica e muita consciência profissional também. E também nós temos ainda um pequeno museu que será feito ali no fundo da catedral para guardar as relíquias que são próprias de uma catedral. Então veja que nós temos aí uma grande caminhada pela frente. Olha, padre, o senhor está descrevendo uma situação aí que eu jamais iria imaginar. Imagine os nossos queridos internautas. Esse cuidado técnico. E a empresa que está realizando, ela está realmente qualificada para prestar esse serviço de qualidade com esse patrimônio que não é só apenas cacerense, é um patrimônio nacional, que existe um tombamento pelo próprio IPHAN, mas essa empresa está altamente qualificada a fazer esse trabalho? E com certeza a resposta a gente já tem, porque o senhor nesse ponto é minucioso, né? É muito minucioso. E com isso nós vamos ter qualidade na revitalização da igreja, restauração da igreja, com certeza. Mas, na sequência, o senhor nos fale um pouco mais sobre a parte interna dela. O senhor falou do ar-condicionado, que quando a gente vai à missa, a gente sente que fica um pouco mais aquecido. Eu não sei se o calor humano, e junto com a temperatura, a situação climática, fica um pouco mais acalorada, mas vale a pena nós termos aí detalhes a serem corrigidos na nossa querida catedral. Sim, evidentemente, nós procuramos uma instituição muito qualificada no estado do Mato Grosso, que é a Associação dos Produtores Culturais do Estado do Mato Grosso, de Cuiabá, que cuida de toda a restauração dos grandes patrimônios aqui do estado do Mato Grosso, como de Cuiabá, da região, e também de obras recentes, né? A Associação dos Produtores Culturais do Mato Grosso, de Cuiabá, e eles têm a responsabilidade técnica também, e que foi a instituição que protocolou junto ao IPHAN e ao Ministério da Cultura este projeto, que foi a primeira parte, não é, do nosso trabalho. Veja só que nós estamos já há mais de 3 anos lutando com este projeto para poder encaminhar ao IPHAN. Aí foi encaminhado já no ano passado um pré-projeto das obras a serem realizadas, foi aprovado pelo IPHAN, também foi para o Ministério da Cultura, e agora nós estamos numa segunda fase. Mas além da questão da climatização e da restauração interna, a limpeza e também do museu, nós temos todos os vitrais da catedral, que é um mosaico belíssimo e harmonioso. E com o passar do tempo, conforme foram quebrando os vidros, que é normal com o passar do tempo e etc., as intempéries, né? Então foi se colocando aquilo que tinha disponível no mercado. Então nós queremos voltar aos vitrais originais, e isso exige todo um cuidado na produção, no encaixe, para que seja um mosaico bem harmonioso na catedral. Nós já passamos pela primeira fase, que foi a elaboração do pré-projeto e a aprovação junto ao IPHAN e ao Ministério da Cultura. Agora nós estamos numa segunda fase do projeto, que é a fase de captação de recursos. O Ministério da Cultura autorizou a Lei Rouanet, ou via Lei Rouanet, a captarmos os recursos num montante que gira em torno hoje de 5 milhões de reais para todo o trabalho, não é? Então, nós teremos agora, já estamos na fase de captação de recursos, e tem 2 ou 3 possibilidades. A primeira é através da declaração de imposto de renda, onde as empresas podem doar até 4% do lucro real. Então, quando vai fazer a declaração, 4% do lucro real, ou do imposto devido, como se diz, né, que de toda forma vai pagar, então pode destinar ao projeto, a esta conta, que é do Ministério da Cultura,
tem no próprio projeto o número e etc. E também a pessoa física pode fazê-lo, também do lucro real, do imposto que ela vai pagar, como pessoa física, ela pode dedicar até 6% deste montante do lucro real para este projeto. Então, as empresas, até 4%. As pessoas físicas, até 6%. Nós estamos agora no processo de contatos, também apresentando os projetos para que isto aconteça. Uma segunda possibilidade, que estamos envidando esforços também, é a participação direta da comunidade, de todos os católicos de Cáceres, né, e também da região. E nós podemos fazer isto, como por exemplo agora da festa de São Luís, né, através do show de prêmios, de doações e etc., que isto tudo é um montante que depois, uma vez que tivermos um patamar suficiente, então se entra com um recurso junto ao Ministério da Cultura, ao IFAM, para que sejam retirados aqueles itens que lá estão e que nós já temos condições de fazê-lo por fora. Então, te convido também a um grande empenho, agora, da nossa parte, com doações, com colaborações, também nos festejos de São Luís, que ainda vamos falar em breve, para este acontecimento tão importante da nossa história de Cáceres. É uma coisa fantástica para nós poder participar, porque, veja, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, este legado maravilhoso que hoje nós desfrutamos. Podemos imaginar, por exemplo, por volta de 1919, o que era Cáceres, não é? E construir uma obra daquela envergadura que nós temos hoje. Só, por exemplo, um fator histórico que nós enfrentamos agora quando fomos providenciar as documentações, é que percebemos que a catedral não tinha o seu patrimônio regularizado junto aos órgãos oficiais. Não tinha escritura. Quando o Ministério da Cultura pediu a escrituração, o documento de posse da propriedade, é que fomos buscar e vimos que não tínhamos, não é? Então, ali fomos buscar num livro de Dom Máximo, chamado Uma Igreja na Fronteira, que retrata ali todos os trâmites que aconteceram para poder realizar esta obra. E lá descobrimos que, na verdade, o terreno que era da igreja era a Praça Major João Carlos, que está ali ao lado do Hospital São Luís. Ali tudo era da igreja, a praça, o hospital e também lá o centro de pastoral, onde está a Perpétuo Socorro, era uma área destinada à igreja para fazer os seus trabalhos. Dado a realidade da época, que a maioria do material ia chegar pelo Rio Paraguai, como de fato chegou, cimento, tijolos, cobertura, também a madeira, então houve uma negociação com a Prefeitura de Cáceres, a Prefeitura cedeu aquele espaço que hoje está na Praça Barão e ficou com a Praça Major João Carlos e transformou numa praça pública. Então ali, vejam só, e descobrimos também que as 4 ruas que circundam a catedral era patrimônio da Igreja Católica, não é? Também. Aqui está no fundo, ali na secretaria, que recentemente foi intitulada como Frei Grignon, não é? Por este grande mestre santo que passou por aqui. E também na frente da catedral, que é a Comandante Balduino, ali também não tinha aquela rua. Quando se chegava no Colégio das Irmãs, se dava a volta, lá na beira do rio, vinha pelo outro lado. O calçadão começava na frente da catedral. Depois, com o passar do tempo, se oficializou como uma via normal de passagem, então ali ficou uma rua. Mas também nas 2 laterais, à direita e à esquerda da catedral, também pertenciam à catedral. Tanto que aquelas 2 ruas não têm nome ainda, as 2 laterais, não é? Ficou isto. No entanto, agora, para legalizar, quando fomos ver junto à prefeitura, então se criou um impasse, porque já são regiões, ruas, né, de espaço público e tudo isso. Então, nós aceitamos que fosse fixado somente aquilo que compõe a catedral como tal e o seu calçamento externo, como patrimônio da catedral, para regularizar. Regularizamos e quem então entrou
dentro do projeto do IPHAN, do Ministério da Cultura. Então veja só que quando vamos vasculhando um pouco a história, vamos também redescobrindo a história e reescrevendo a história. E agora, nós temos duas obras maravilhosas que saíram no ano passado sobre a catedral. Uma é uma tese doutoral da professora e doutora Solange, da UNEMAT. Ela escreveu uma tese doutoral sobre a catedral, vale a pena ler a obra. Eu li com tanto carinho e ali na sua pesquisa, não é, descobrimos tantas coisas que a gente ainda não tinha conhecimento. E também, agora, saiu uma obra muito importante do seu Ubiratã, que é da Academia Mato Grossense de Letras. Ele escreveu uma obra sobre a catedral, escreveu em português e em francês, e ele fez uma pesquisa muito interessante, porque ele foi na França, na cidade de Albi, de onde era Dom Máximo, e lá tem uma igreja, eu trabalhei lá, um santuário, chamado Notre-Dame de la Drèche, lá em Albi, fica nos Pirineus franceses, e lá é interessante porque é exatamente onde está sepultado Dom Luís Maria Galibert, que foi bispo aqui em Cáceres, né? Ele está sepultado lá, e lá tem um chamado Museu de Cáceres, com muita coisa de Cáceres, do tempo ainda de Dom Galibert. E o senhor Ubiratã foi lá e fez uma pesquisa em loco, e escreveu um livro maravilhoso, que, aliás, no dia 22, que é o sábado próximo, eles estarão ali na catedral, tanto o seu Ubiratã, quanto também a professora Solange, com estas obras para expor. Você é convidado a participar conosco. Eles estarão lá na Praça Barão, na quermesse que vamos ter, também vão participar da celebração às 19 horas, para expor também estes trabalhos mais recentes, não é, sobre a catedral, sendo que a primeira grande obra é a obra de Dom Máximo, que ficou aqui mais de 40 anos e que inaugurou a catedral, intitulado Uma Igreja na Fronteira. Dom Máximo, que está sepultado dentro da catedral, não é o único bispo sepultado dentro da catedral, ele que veio da França, e nós sabemos que muito do que foi ali investido foi carreado da sua família da França, que aplicou aqui. Então a catedral ela tem essa história maravilhosa, tanto que hoje ela é chamada a Notre-Dame do Pantanal, a Notre-Dame da Amazônia. Assim que saiu a reportagem na Veja, a Band recolheu a reportagem e fez, então, num jornal da Band, um programa sobre a Catedral de Cáceres, que é uma maravilha, que valeria até a pena a gente projetar numa ocasião aqui também. E a partir dali, então, sim, despertou o interesse também de outros veículos de comunicação, e hoje nós estamos nesta fase. Então, a primeira fase foi de regularização patrimonial e apresentação para aprovação do pré-projeto no IPHAN. Nós estamos agora na segunda fase, que é a captação de recursos, e entramos, assim que captarmos estes recursos, para a terceira fase, que é a elaboração de cada projeto em específico, o projeto da limpeza externa, o projeto da restauração, o projeto da climatização, o projeto do museu. São todos pequenos projetos agora dentro deste pré-projeto aprovado. E aí, então, sim, feito estes projetos, nós vamos para a licitação das obras e a realização. Na verdade, nós temos até o final deste ano para a captação dos recursos, e depois nós temos uma autorização e uma exigência até o ano 2030, mas isso passa muito rápido, porque são cerca de 4 anos, não é? Para concluir os trabalhos. Nós temos que entregar esses trabalhos prontos, tudo que está previsto da catedral, até o ano 2030. E eu fico muito feliz de poder participar deste momento tão importante da história de Cáceres e da história da catedral, porque eu fui pároco aqui de 1991 até 97, depois fui para a França estudar e tive a oportunidade de celebrar tantas vezes lá em Paris, onde eu estudava, na Notre-Dame de Paris. E nunca imaginava que um dia, retornando a Cáceres, teria a alegria de enfrentar um projeto de tamanha envergadura, não é? Depois voltei para a catedral 25 anos depois, e agora estamos com esta responsabilidade, mais que responsabilidade, esta grande missão de levar à frente este projeto, para o qual peço também a tua contribuição, a tua parceria.
Padre Jair Fante, falando para nós a magnitude da nossa catedral. Histórias reais, fatos que nós não conhecíamos. E hoje, com essa expertise do Padre Jair, nós estamos conseguindo alcançar a magnitude desse projeto, a restauração da catedral. É muito profundo, é uma reflexão de volta ao tempo. Ele nos remeteu ao passado, quando a catedral lá começou e quando também teve os seus primeiros ruídos, que passou por uma reforma em 1965, se não me falha a memória, que o padre nos colocou. Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, falando um pouco mais da nossa querida catedral e já falarmos dos festejos em louvor ao nosso padroeiro São Luís de Cáceres. Daqui a pouquinho. Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem nunca entrou na Catedral São Luís pelo menos uma única vez na vida? É casamento, batizado, missa, festa do padroeiro, a gente sempre tem uma história aqui. Chegou a hora de retribuir todo esse carinho. A Catedral está passando por uma grande restauração e vai ganhar climatização. Olha que notícia boa! Eu já entrei nessa corrente. E você, vai ficar só olhando ou vai fazer parte dessa história também? Então vamos fazer bonito. Qualquer contribuição ajuda, viu? Vamos cuidar desse patrimônio que é de todos nós. Oi, gente.
tá a casa roda ali, a puta. Tá bonito. Já de volta. Nesse dia 18, continuamos falando aqui com o Padre Jair, 18 de agosto. E eu não coloquei o suporte técnico de Leandro de Oliveira, né? E muito menos que a produção é dela, Sabina Cardoso. Né? Mas hoje o suporte técnico está dando uma canseira. Ficamos só com o microfone, porque resolveu mascarar o trabalho do Leandro. Mas é assim mesmo, programas ao vivo sempre têm suas falhas, têm as suas virtudes também. Padre Jair, com essa larga experiência que o senhor tem, essa bagagem toda, vamos falar um pouquinho de quem foi São Luís? E daí, na sequência, nós vamos falar dos festejos em louvor ao nosso padroeiro. Quem foi São Luís de França? Olha, quando resgatamos a história de São Luís, eu tive a oportunidade de conviver muito tempo na França, onde também este santo é de larga envergadura, aí reconhecemos como que a figura simbólica, estes grandes personagens, como que eles afetam profundamente um modus vivendi, isto é, um jeito de viver de uma geração, de uma realidade. São Luís de França, ele tem uma característica toda especial. Ele foi rei da França e faleceu em 1270. Imagina, lá por volta do século XII, século XIII. E foi um rei muito importante na Europa, na época, porque tinham os pequenos reinados na Europa, os pequenos monarcas, não é? Os pequenos reis. E quando ele assumiu o trono da França, foi um impacto tão grande, ainda porque o seu pai também era rei. E ele teve que assumir o trono com 12 anos de idade. 12 anos. Com 12 anos, porque era o sucessor do pai, não é? E então ele teve o amparo da mãe, que era uma mulher muito forte, viúva, e que o acompanhou como tutora durante todo o tempo até ele adquirir a sua maioridade. E quando adquiriu a maioridade, dada a sua experiência, sua vida religiosa, foi algo fantástico pelo impacto que ele criou, pela sua juventude, mas também pela sua sabedoria para reinar, para administrar o reino francês. E foi um período de muitas guerras, porque nestes tempos dos reinados, cada rei queria conquistar, além do espaço que já tinha, também os seus vizinhos, não é? E São Luís teve um papel muito importante para pacificar um pouco estas lutas que existiam entre os reinados, não é? E muitos dos reis franceses, dos reis europeus, vinham conversar com ele para pedir socorro. Segundo a experiência dele, apesar de muito jovem, como ele conseguia conduzir o reinado da França com tanta sabedoria. E ali então se manifestou 3 categorias, ou 3 características, 3 grandes valores que São Luís sempre primava, não é? Ele ficou mais de 40 anos como rei da França, então foi um tempo, um reinado longo que deu para projetar, realizar e desfrutar de todo o seu trabalho, de toda a sua estrutura. E uma das primeiras virtudes de São Luís era a questão da justiça. E isso ele aprendeu da igreja, porque foi um menino que desde a sua infância foi criado dentro da igreja com a sua família, né?
Tanto que ele é chamado na Europa como o rei justo. São Luís é o rei justo. E muitos monarcas vinham conversar com ele para adquirir esta noção de justiça num tempo tão difícil e de guerras como era aquele. Tanto que quando ele, já em idade avançada, deixou o reinado para o seu filho, ele escreveu uma carta ao filho sobre a justiça, a importância deste tema para a condução dos seus súditos. Então, a primeira característica de São Luís era uma dimensão enorme, uma visão gigantesca sobre justiça, e não só a justiça no sentido humano, mas também da justiça divina, porque nós sabemos que no sentido humano, a justiça é dar ao outro o que ele merece. A justiça divina não é assim. A justiça divina é dar ao outro segundo a necessidade que o outro tem. Porque às vezes o outro não merece, mas tem necessidade. Na justiça humana nós já começamos na escola, né? Se o aluno merece 10, o senhor dá 10. Se merece 5, dá 5. Se merece 0, dá 0. Porque a justiça na dimensão humana ela é meritória. Na dimensão divina não é assim. Basta ver lá a parábola do pai misericordioso, do filho pródigo, não é? Que quando o filho voltou para casa, ele não foi justo dando ao filho o que merecia, que não merecia nada porque tinha desperdiçado todos os bens, mas o filho tinha muita necessidade. Então ele acolheu pela necessidade e não pelos méritos. E São tinha este conceito do Evangelho sobre justiça. Segunda dimensão muito importante do reinado de São Luís foi a dimensão caritativa. Era um homem que tinha um senso de misericórdia muito grande. Tanto que, dos reis europeus da época, ele foi o rei que mais construiu hospitais, orfanatos e escolas. Por quê? Porque na época os homens iam para a guerra e muitas vezes não voltavam, e as mulheres ficavam com os seus filhos. E na época não era igual hoje, que tem 2, 3 filhos, às vezes um filho só. Na época não era assim, eram famílias numerosas. Então São Luís teve este cuidado de construir. Não tinha, não é? E o conceito que se tinha de vida, de vivência social, familiar, era outro, né? Então ele teve, por exemplo, foi o rei que mais construiu hospitais para socorrer os feridos que vinham das guerras. Foi também o que mais construiu orfanatos para cuidar de filhos cujos pais tinham perdido a vida na guerra. E também de escolas, porque era um homem, além de ser muito culto, um homem de uma erudição extraordinária, também tinha este problema já na época, não é? De que poucos tinham acesso às escolas. Então foi o rei também que mais construiu escolas. Então veja só, além da dimensão da justiça, esta dimensão caritativa, de misericórdia, de socorro aos menos favorecidos. E terceiro aspecto, terceira dimensão que marcou a vida de São Luís, foi a sua dimensão religiosa. Era um homem 100% afinado, ajustado com as orientações da igreja, que sempre pedia, buscava orientações do Papa da época para ver como trabalhar a dimensão religiosa. E isto, por exemplo, se manifestou de uma maneira prática quando, nestas guerras, muito se perdeu de relíquias, de santos, que era o que sustentava a experiência do povo de Deus da época. E ele fez um trabalho na Europa de busca de relíquias dos santos que estavam sendo perdidas pelo tempo e perdidas nas guerras. E ele fez questão de adquiri-las e trazer para a França, inclusive a relíquia mais famosa, que era a Cruz de Espinhos de Cristo, que estava sob a proteção do imperador de Constantinopla, Balduíno II. Ele foi lá, negociou com o imperador e trouxe a coroa de espinhos de Cristo para a França. E construiu na França uma das capelas mais lindas e famosas do mundo, que se chama La Sainte-Chapelle, a capela santa onde foi colocada a coroa de Cristo. E lá está. Então veja só, é esta experiência fantástica de uma época tão difícil e que nos deixou isto. Então, por isso, São Luís, assim que os franceses vieram aqui para Cáceres,
trouxeram esta experiência deste grande homem num período difícil também da nossa história brasileira e colocou como padroeiro de Cáceres. Foi muito importante, porque agora, inclusive, na abertura dos festejos de São Luís, neste domingo, nós fizemos a grande procissão fluvial com a imagem de São Luís, este grande rei, porque foi exatamente pelo rio há mais de 100 anos que aqui chegou. E é bom lembrar que a cidade de Cáceres era chamada São Luís de Cáceres, e depois, com o tempo, se tirou o nome do seu padroeiro, não é? Mas ainda bem que preservou pelo menos o dia 25 como um feriado municipal para homenagear este grande santo. Então, veja só, nós temos toda esta beleza pela frente. Olha que maravilha de informações, uma sequência da outra do que nós não tínhamos, né? Principalmente eu, que sou criança ainda em Cáceres, dentro dessa história fantástica e maravilhosa. Eu tenho 40 aninhos de Cáceres, fiz 41 agora. Quer dizer, para mim, eu estou recebendo aqui uma obra-prima através do nosso querido Padre Jair. Agora, Padre, vamos falar dos festejos de São Luís, a programação. E sabemos que é uma festa bastante intensa, bastante movimentada. Mas antes disso, Padre, o senhor já referendou ali atrás, e as pessoas podem doar através do QR Code para ajudar na construção, que é essa arrecadação, pode levar a sua oferta de uma maneira ou de outra que será bem-vinda e com certeza muito bem contabilizada. Mas digamos que pessoas que são devotas de São Luís desejam fazer uma doação maior, como é que ele tem que proceder? Procurar a secretaria da catedral, ou falar diretamente com o padre? Como é que ele tem que proceder? Porque eu sei que nós temos aí vários e vários devotos de São Luís de Cáceres e que deseja fazer a sua contribuição. Sim, é muito importante esta colocação do senhor, porque de fato não é somente através da declaração de imposto de renda, não é? Mas tem muitas pessoas que, às vezes, agora alertadas para esta possibilidade, queiram também fazer uma doação um pouco mais generosa com este objetivo. Pode passar pela Secretaria da Catedral ou me contactar. Nós temos uma equipe que se chama Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia, que me ajudam a administrar a paróquia, não é? Fazendo a distribuição, onde que se deve investir mais, na pastoral, na estrutura, na caridade e etc. Então, pode nos procurar. Tem também uma divulgação de um QR Code que nós distribuímos durante as missas e vamos distribuir aqui com maior intensidade na novena, que você pode fazer também a sua doação lá, que não é pela via Lei Rouanet, não é pela declaração de imposto de renda, mas doações pessoais, um investimento, na verdade, não é? Neste grande patrimônio que recebemos dos nossos pais e temos agora a responsabilidade de passar aos nossos filhos e nós também termos a alegria de conviver com uma obra mais qualificada nestes dias e também para os nossos filhos. A respeito dos festejos de São Luís, que já começaram, não é? Imagina, nós estamos há mais de quatro meses preparando estas festas com equipes, com muito empenho. E agora começou, neste domingo passado, com a grande procissão fluvial pelo Rio Paraguai. Tivemos ontem o primeiro dia da novena de São Luís, agora continua hoje, e cada noite nós temos um tema diferente e também um padre diferente que vem de fora para trazer uma mensagem, também como colaboração, e como é importante também termos contato com outros padres, pessoas que estão vivendo em outras realidades e que venham também oferecer a sua contribuição espiritual para a nossa vivência da fé. E lembrando que depois nós teremos no fim de semana e de modo particular, no domingo à noite, uma presença muito cara para nós, que é de Dom Paulo Antônio de Conto, que foi bispo aqui nessa diocese por muito tempo, fez um trabalho maravilhoso, já está com mais de 80 anos, ele vive hoje no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre,
e ele fez contato e falou, eu faço questão de ir lá celebrar um dia, rever o povo e também levar a minha bênção. Então eu te convido, será no dia 23, o domingo próximo, terá a presença de Dom Paulo de Conto. Depois nós vamos até o dia 25, que no dia 25 é o dia de São Luís. É feriado na nossa cidade e nós teremos então às 17 horas a grande procissão de São Luís, como já há de costume, todos os anos, saindo ali da Praça da PM, que hoje é chamada Praça da Bíblia, em frente ao cemitério São João Batista, e vamos em caminhada até a frente da catedral, onde lá vamos celebrar a missa campal. Não será dentro da catedral, porque naquele dia se reúnem as 5 paróquias da nossa cidade. Então todos os padres da cidade, também os nossos queridos bispos estarão presentes, e você é nosso convidado particular. E depois, além destes festejos religiosos, nós temos também os festejos socioculturais. Todas as noites depois da novena, você passa por ali, participa da missa, logo em seguida tem também na Praça Barão, na frente da catedral, o pastel de São Luís, e que é mais pela nossa convivência, porque a importância da nossa fé cristã católica é que ela nos leva a conviver bem, a conversar, a partilhar a nossa vida e também nos ajudar uns aos outros. Mas especificamente nos dias 22, 23 e 24, e até o dia 25, que é o próximo final de semana, nós teremos 4 noites de quermesse na frente da catedral. Muito bom. E que este ano vamos dar características especiais, que é no sentido de quermesse mesmo, né? Não estamos preocupados com shows, apesar de que vai ter grandes apresentações culturais, mas a importância maior é a nossa convivência. Então, no sábado próximo, domingo, segunda e terça, nós teremos a grande quermesse na frente da catedral, com muitas barracas, muito som, muita convivência, leilão de prendas, vamos ter frango para ser arrematado, pernil de porco, e bolos e etc. Vai ser um grande momento que é importantíssimo participar. E sendo que no dia 24, que é a segunda-feira próxima, nós temos o grande show de prêmios, que é em vista também da restauração e climatização da nossa catedral. Então nós temos para este ano as cartelas que já estão disponíveis em nossas comunidades, mas se você vai na novena, lá também terá a possibilidade de adquiri-las. Tem um carro como primeiro prêmio, depois 2 motos Titan 160, também uma moto menor e ainda um iPhone 17. Então você pode participar também, assim você concorre a estes grandes prêmios e também colabora, faz um investimento também neste grande patrimônio, que não é só a catedral, não é só um patrimônio religioso, é o cartão postal da nossa cidade, é o patrimônio histórico, juntamente com o Marco do Jauru, mais importante da nossa cidade, da nossa região. Então, tudo isto vem ao nosso encontro nesta semana. Não percamos a oportunidade, sendo que nós vamos concluir a primeira parte desses festejos no dia 30, que é o domingo depois da festa de São Luís, com um grande leilão de gado lá no Parque de Exposições. E te convido também a participar, colaborar, você que tem propriedade rural, fazer a sua doação, com uma característica particular neste ano. Além do investimento na restauração e climatização da catedral, nós teremos também uma parceria com o Hospital do Câncer de Cuiabá. Então, a nossa paróquia vai doar para o Hospital do Câncer 50%. Isso é metade do que arrecadarmos no leilão de gado, porque eu fui lá no Hospital do Câncer de Cuiabá e pude constatar todas as necessidades que eles têm. Então, isto também, nós falávamos da generosidade, a caridade de São Luís, e é também uma ocasião para nós, seguindo os passos de São Luís, fazer também este gesto. Então, te convido a participar também com muita generosidade nesta realidade. Meu amigo internauta, minha amiga, você pode observar o quanto vale você dar o foco para esse evento. Não estamos falando de um evento qualquer, estamos falando de um patrimônio cultural nacional que é nosso, está aqui, bem próximo, podemos vê-lo, senti-lo
a cada instante que nos der a vontade de ir à igreja e falar, esse patrimônio é nosso. Então, a sua importância de você ser um tanto generoso, participar dos leilões, da messe, na festa da igreja, a sua participação sendo mais acentuada, tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar muito mais na sua vida, levando paz, tranquilidade e sossego, porque quem Oi. Vamos ao finalzinho da programação, colocando aqui à disposição as câmeras da TV A Voz do Povo, mas antes, porém, padre, eu gostaria da sua generosidade. Eu gostaria que, junto com a sua fala final, o senhor trouxesse a sua bênção em nome de nosso poderoso Jesus, Criador do céu e da terra, e em nome do nosso padroeiro São Luís, a sua bênção para o nosso pequeno empreendimento na comunicação, A Voz do Povo. A graça de Deus é um elemento fundamental na nossa vida, não é só um detalhe, não. A graça de Deus é um momento que nós devemos sempre primar, porque Deus sem nós continua Deus do mesmo jeito, mas nós sem Deus não somos mais nada, não é? Porque o grande valor da nossa vida é também a sua dimensão transcendental, saber que a nossa vida vai além de nascer, crescer e morrer, já tem um destino último, que é o céu. Por isso invoquemos a bênção de Deus sobre este veículo de comunicação, mas também sobre você e tua família que nos acompanha sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos nós, e sobre este empreendimento, desça a bênção de Deus sobre o patrocínio de São Luís, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um A Voz do Povo. Lembrando que nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para o outro, a vida se transforma. A mensagem é para mim e para você. Fiquem na paz, fiquem com Deus e com Ele retornaremos amanhã, sob a proteção do Pai Todo-Criador. Até lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera.